Olá, pessoal! Esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, meu jovem universitário que está aí nos ouvindo, nos assistindo, ou você de qualquer idade, de qualquer ambiente, seja na igreja, no trabalho, ambiente acadêmico, que bom ter você aqui para mais um episódio do nosso Conecast. Esse ano que já está encerrando, nosso Conecast já aqui no penúltimo episódio, isso mesmo, estamos no Conecast episódio 51 e a gente termina na semana que vem com o episódio 52. Mas, como nós estamos nesse clima natalino, nesse clima de fim de ano, e um clima que para nós, cristãos, não é de apenas férias ou 13º na conta ou qualquer outra coisa do tipo, nós vamos falar sobre um tema que envolve e muito o Natal, a vinda de Jesus e, consequentemente, tudo aquilo que norteia a nossa caminhada de fé com o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre isso aqui, ó, esperança. Então fica ligado, porque eu acho que eu e você temos muito a aprender sobre esse tema, temos muito a sermos lembrados sobre a esperança que há em Cristo Jesus. Antes de apresentar o nosso convidado, que é um grande amigo, um cara muito especial que eu trouxe aqui hoje para a gente falar sobre esse tema, eu tenho alguns avisos importantes para você que está me ouvindo ou me assistindo. Primeiro aviso, se você ainda não baixou o aplicativo do Pão Diário Universitário, aqui embaixo está o nosso link, entra lá para que você possa ter acesso aos nossos devocionais, a todos os episódios do Comunicast e também a nossa leitura bíblica anual, que, como o próprio nome do nosso ministério, ou melhor, dos ministérios Pão Diário já diz, nosso objetivo é levar esse pão diário da palavra de Deus para a sua vida. Então, baixa lá o nosso app que temos algumas ferramentas para te ajudar com isso. E se você também tem algum grupo universitário aí na sua faculdade ou na sua escola, você pode cadastrar o seu grupo no app do Pão Diário Universitário para que outras pessoas, ao entrarem no nosso aplicativo, elas também tenham acesso, tá bom? E o nosso segundo aviso, se você ainda não baixou, ou melhor, se você ainda não nos seguiu no nosso Instagram, @coune.conexãouniversitária, deixa eu te contar uma novidade, já que a gente está no fim do ano que vem, algumas coisas novas estarão por lá, então fica ligado, beleza? Sem mais delongas, eu sou o Felipe Martinelli, você já deve me conhecer, sou o host aqui do Conecast, e tenho o privilégio de hoje estar gravando aqui com o Pedro Henrique Rangel. Meu querido amigo PH, fique à vontade aí para se apresentar para a galera te conhecer um pouco mais. E aí, galera, tudo bem? Fi, cara, obrigado mesmo por ter convidado. Eu estou muito feliz, a gente se conheceu, acho que tem uns 3 anos, 2 anos já. Sim, eu tava... 22, eu acho. Isso, 22. Eu sou filho de missionários, eu morei no Chile, em Moçambique e na Espanha. Eu fiz teologia na Espanha e cheguei no Brasil de volta em 2021, vim para Curitiba em 2022, que foi quando eu conheci o Fi. E a gente já começou trocando um monte de ideias sobre teologia, que a gente estava estudando, umas ideias bem doidas, mas muito boas, foi muito boa a conversa. E aí, desde então, a gente troca, né? Tá sempre trocando figurinha. Eu estou hoje trabalhando na Juventude do Bacaxeri. Tá sendo muito bom aprender com o pastor Matheus aqui. E também estou ajudando num projeto chamado Cristãos pelo Bem Comum, que está sendo muito bacana. E é uma alegria estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz mesmo. Eu amo esse tema de esperança. E ela tem me desafiado, e essa esperança tem me desafiado, tem me quebrado um pouquinho também. E eu acho que a gente precisa desenvolver ela um pouquinho mais. Boa. Cara, que bom ter você aqui, sempre um prazer revê-lo. E vamos lá, vamos falar sobre esse tema, cara, esperança, né? A gente está nesse clima natalino aí, que, como eu falei no início, que para nós cristãos, né, tem esse impacto grande na nossa vida. Mas talvez você aí, jovem universitário, encerrou a tua caminhada anual na universidade de uma forma que você não esperava, talvez notas baixas, talvez algumas matérias que ficaram para o ano que vem, ou você que está no terceirão aí, não sabe o que vai fazer da vida ainda, você fez o Enem no mês passado, você prestou vestibulares, e ainda está naquela, meu Deus. Você já passou por isso, PH? Nossa, sim, cara. Cara, o que eu vou fazer da vida, senhor? Ai, nossa. Eu passei por isso em parar na teologia, mas foi por direcionamento de Deus, não foi por não ter o que fazer. Amém. É isso aí.
Mas você aí, às vezes, está passando por uma situação assim, ou você, né, às vezes mais velho, todos nós temos nossas crises, nossos dilemas, e fim de ano, muitas vezes, alguns desses dilemas vêm à tona, e a gente não sabe como lidar com a esperança. Por quê? Algumas vezes a gente romantiza demais a esperança, algumas vezes a gente, né, tende a deixar essa esperança da volta de Jesus ou do Evangelho de uma forma muito distante, e nos esquecemos de aplicar essa esperança no nosso dia a dia. E a primeira pergunta que eu tenho para você, mano, é como que a gente pode entender essa diferença de uma esperança romantizada para a esperança bíblica, de fato? Para que a gente, né, a partir disso, aplique essa esperança no nosso dia a dia, diante dos nossos dilemas, das nossas crises. Mas, o que você pode falar para a gente sobre isso? Cara, eu gosto muito de futebol. A gente já trocou uma ideia sobre isso. Eu acho que a gente... Eu gosto muito do Flamengo, e o Fih não. O Botafoguense. Botafoguense, cara, tadinho. Mas, assim, eu acho que muitas vezes a gente tem essa ideia de esperança muito relacionada, ela quase que vira uma torcida. Ela não é necessariamente uma esperança de fato. Ela é só um desejo de que as coisas melhorem, um anseio, uma torcida mesmo. Uma torcida mesmo de que, como eu gostaria que... Mas você não tem certeza de nada. É uma série de incertezas e eu acho que pelo nosso próprio braço a gente precisa fazer muita coisa. Pelas nossas próprias forças a gente precisa fazer acontecer. Porque como é só um desejo e depende de nós, tipo assim... Eu não tenho garantia nenhuma, eu tenho garantia zero de que as coisas vão dar certo, eu tenho garantia zero de que ano que vem vai ser um ano melhor, que vamos ter dias melhores. Eu não posso garantir isso, porque eu não sou forte, eu não sou poderoso para fazer esse tipo de coisa, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem essa torcida muito forte dentro da gente, que é muito necessária, que ela é saudável, só que ela não é certeza. Exato. E quando a Bíblia traz para a gente o conceito de esperança, a ideia de esperança, ela não chega falando assim, continue torcendo. Ela diz assim, meu amigo, você torcendo ou não, Deus vai cumprir os planos dele, ele vai cumprir os propósitos dele. Então, porque até ele não depende de você. Então, você consegue descansar muito mais, você consegue ter algo que a gente chama de certeza, né? Você consegue simplesmente esperar nele e trabalhar nessa esperança. Eu não sei quando, eu não sei como, mas eu tenho uma ardente expectativa de coisas novas e de coisas melhores em Deus. Eu diria que esperança é isso, uma ardente expectativa em Deus de coisas melhores, de coisas novas que ele vai fazer por nós. Cara, quando a gente fala sobre essa questão de esperança, né, eu tô lembrando da história acho que o peregrino, quando o personagem lá, o cristão, ele passa por o pântano do desânimo, eu acho. E é bem interessante, né, porque muitas vezes a nossa vida está envolta desse pântano do desânimo. Às vezes a nossa vida é assim, o nosso pecado, as nossas angústias, nossas limitações. E diante disso, cara, às vezes essa ideia de romantizar demais a esperança bíblica e não trazê-la para o dia a dia nos inibe de vivê-la. Eu achei muito interessante isso que você falou, PH, até porque às vezes a gente acha que a esperança está condicionada a nós. Mas como você bem falou, não está condicionada a Deus. Ele é fiel a ele mesmo. Ele é fiel aos propósitos que ele prometeu, ele é fiel à aliança que ele fez. Então, se a gente tem esperança, ótimo para nós. Mas se a gente não tem, é ruim para a gente, não é ruim para Deus. Isso. Deus, vamos dizer assim, esperança nele mesmo. Ele sabe que o que ele faz é eficaz, é verdadeiro. Por isso, né, a gente até traz a concepção de fé aqui de Hebreus capítulo 11, né? Uma certeza, uma espera de coisas que a gente não vê. Mas por que a gente tem certeza? Porque vem de Deus, vem do trono de graça. Então, cara, isso precisa impactar a nossa vida e, como você bem falou, não com uma simples torcida, né? E é muito interessante. Eu vivi isso no ano passado, 2023, com o Botafogo, né, cara? Esperava que o Botafogo ia ser campeão, cara. Caramba, velho. Desculpa, sinto muito, velho. Eu sinto muito. Foi triste. E daí deu aquele baque, deu aquele impacto de que, tipo, meu Deus, tinha tudo para ser campeão do show. A torcida é realmente diferente, porque eu torci por uma coisa que não aconteceu. Mas quando a gente leva a esperança para Cristo, a gente pode torcer por algo que de fato vai acontecer, porque
Ele está falando dele, né? É interessante isso. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, em 2019 eu não tinha torcida, eu tinha certeza, né? Que a gente ia ganhar, que a gente ia jogar. Tá vendo, gente? Porque que às vezes eu tenho alguns preconceitos com flamenguistas. É flamenguista muito difícil, gente. Mas assim, eu teve um livro que eu li do N.T. Wright que falava muito sobre isso. Falava como fé, esperança e amor sempre vêm junto. Elas são um combo, um pacote. Que você não consegue separar quando você entra na fé cristã. A gente começou a falar de esperança e a gente já caiu em Hebreus 11, porque a gente tem certeza de que Deus vai cumprir os propósitos dele, ele é fiel. Então, Deus provou a sua fidelidade no passado, então ele vai provar a sua fidelidade no futuro, ele vai fazer coisas novas no futuro, né? E não é só que, tipo assim, ele foi fiel e ele cumpriu o que ele tinha feito. Ele foi fiel em amor, tipo, ele foi fiel em demonstrar o seu amor pra gente. Então, tipo assim, eu tenho muita certeza da fidelidade do banco, de que ele vai bater na minha porta e vai mandar o boleto para mim por e-mail, ou alguma coisa assim. Eu tenho muita certeza da fidelidade de certas coisas, sabe? De que a conta de luz vai cair. Mas a fidelidade não é uma fidelidade só de vou ser disciplinado, mas é uma fidelidade de eu vou mostrar amor. Eu vou mostrar amor e agora, com a esperança, eu vou mostrar amor de um jeito novo, de um jeito especial, de um jeito único para esse tempo, para essa ocasião, né? E a gente estava falando de decepção durante acadêmica, né? Por exemplo, tipo, a pessoa passou o ano inteiro estudando e tal, e aí fez a prova e não deu certo. Cara, eu tinha, acho que 10 anos, eu estava querendo entrar no Colégio Militar de Curitiba, né? Então tem uma prova para você fazer e tudo. Passei na primeira parte, que era de matemática, mas assim, eu passei raspando, e depois eu fui para português. Eram 145 vagas para a gente poder entrar no Colégio Militar. Tipo, era 100 vagas, acho que era 100 vagas iniciais, depois as 45 de espera. Eu fui os 146, cara. Eu não entrei por 3 centésimos. Eu tirei 8,333 e o cara tirou 8,336, sabe? Tipo assim, ele ficou uma perguntinha à frente, uma vírgula que eu tirei à frente. E eu fiquei, caraca, velho, tipo, poxa, qual é Deus? Que isso, cara. E foi assim. Mas eu também estava bem em paz, porque era a primeira vez que eu estava tentando, estava aprendendo como funcionam provas e tudo. E é frustrante, tipo assim, é desafiador para a gente continuar, manter o ritmo no ano seguinte. E então, mas a gente, conversei muito com meus pais, conversei muito com meus amigos, e no ano seguinte, até Deus deu uma guinada nas nossas vidas, que foi quando a gente foi para o Chile para poder trabalhar como missionários. Então, tipo assim, olhando para trás, hoje eu consigo chegar, cara, aquela prova, aquele mínimo detalhe, não foi nem eu entrar, foi a prova mesmo. Deus chegou e falou assim, olha, eu poderia abrir essa porta para você, mas não é o momento, não é para você, é para outra pessoa. Obrigado pelo seu esforço, pela sua dedicação durante todo esse ano, mas eu tenho outros propósitos. Porque, sinceramente, se eu tivesse entrado no colégio, eu ia ter muita dificuldade para sair no ano seguinte para poder recomeçar a vida em outro país. Sim. Então, eu não tinha a menor ideia de que a gente ia para o Chile no ano seguinte, de que a gente ia fazer uma série de outras coisas. Mas o Deus que é fiel, que foi fiel no passado e que mostrou amor no passado, ele é fiel para mostrar amor no futuro. Então eu creio que ele vai mostrar amor no futuro. Então tá tudo bem. De um jeito inesperado, porque ele vai quebrar as minhas expectativas. Ele faz muito além do que nós pedimos ou pensamos. Mas ele é justo e ele é fiel. Ele mostra o amor dele. Então, foi bem desafiador, mas foi muito legal, cara. Foi muito legal. E eu sei, desafio de prova, cara, desafio de universidade, desafio de TCC. Nossa, bom, TCC é um parto quase, velho. Nossa, não, um negócio. Você entrega o TCC ali com a sensação de, meu Deus, que é um filho, né? Tipo, sim. Eu entreguei o TCC, aqui em Curitiba, que eu voltei da Espanha, e aí eu fiz 2 anos de estudos ainda de teologia, pelo Seminário do Sul do Rio de Janeiro. Então, eu estava online, fazendo um monte de coisa. Eu entreguei aqui na igreja mesmo. Eu estou aqui na igreja agora,
E eu mandei o PDF da igreja, era o último dia, era a última hora que eu poderia entregar, assim. E, cara, o ânimo, eu fiquei o culto inteiro, o resto do culto inteiro explodindo de alegria. Tipo assim, deu certo, consegui. Finalmente, porque você constrói um negócio bizarro durante o ano inteiro e dá muito trabalho, e você cansa, e você quase que desiste, você chuta o balde várias vezes. Então... É louco o negócio, né? Cara, mas é bizarro como Deus cuida do nosso coração também nesse tempo, assim, porque uma coisa que eu percebo, até falando sobre a nossa geração, né? A gente tem, tipo, muitas vezes a olhar para isso, acho que não só da nossa geração, isso é um problema do ser humano. A nossa esperança é muito circunstancial, né, cara? Então, eu lembro quando eu estava escrevendo meu TCC, eu tinha acabado de eu fui fazer uma viagem para o Egito, e aí meu último envio seria às 11 horas daqui. Perdão, seria, na verdade, eu estava para meia-noite daqui, ou seja, 6 horas da manhã de lá. E, cara, eu estava desesperado, passei a madrugada toda fazendo correções e tudo mais, tal. Aí enviei o TCC, falei, cara, tá enviado, feliz da vida, por essas correções que pediu. O peso cai. Exato. Aí me deu uma alegria absurda. Aí falei, vou dar só mais uma olhadinha. Já tinha feito o envio e era o último. Mano, aonde que eu me pego um erro de português? No título. Não! Tem no título, assim, na capa, tá ligado? No título da capa. Caramba! E foi um erro, tipo assim, que foi óbvio que não foi um erro por, vamos dizer assim, não saber como escrever a palavra. Foi um erro, tipo, tinha uma letra aleatória ali no meio, entendeu? Aí eu falei, cara, na hora, assim, me bateu uma bad, mano. E eu lembro que no dia a gente foi, bem, tipo assim, isso era 5 da manhã, eu tinha que levantar às 6 da manhã lá, porque era o dia que a gente ia conhecer as pirâmides e tal. E aí, na hora que a gente chegou lá nas pirâmides, o pastor Elias Dantas, né, que estava nos guiando lá, falou, gente, a gente está aqui diante das pirâmides, né, que é um monumento para justamente tinha uma concepção de uma tumba onde os faraós colocavam. Mas é muito interessante nós, como cristãos, virmos para cá com a expectativa de que o nosso rei não está numa tumba, mas está vivo e a nossa esperança tem que estar nisso. Cara, foi um negócio simples, uma fala, né, que parece uma fala escatológica, mas aquilo me deu um banho de água fria, cara. Que eu tava mal, tava bad, mas pensa, eu tava numa viagem no Egito, tipo, vivenciando coisas incríveis, mas bad ali porque um erro de uma letra foi no título do TCC. E aquilo dominou meu coração de uma forma, e na hora que ele falou isso, foi muito interessante, porque eu senti um confronto do Senhor, tipo, cara, peraí, tudo bem, você errou, foi desatento, e isso não minimiza as coisas, mas respira. Onde está a sua expectativa? Exato, tipo assim, onde está o centro da sua vida que vai viver o teu dia, você não tem controle sobre isso. E aí foi muito interessante, cara, porque quando eu fui apresentar, né, fazer a banca do TCC, que foi online, aí o professor Vilibaldo, da hora, ele era um desabanca, aí ele falou, então, na hora que eu vi esse erro de português aqui, eu falei, não é possível. Tipo, porque não é um erro, realmente, uma palavra errada, é uma letra aleatória no meio de uma palavra que não deveria existir. Aí ele fez a seguinte pergunta, em que horário da madrugada você escreveu isso? Ele passou 5 horas da manhã, no fuso horário totalmente diferente, uma loucura. E aí eles riam, brincavam, e falaram, cara, a gente não vai tirar ponto, porque a gente percebeu que não foi um erro. Olha só. Realmente. E aí, quando a gente olha para o todo, a gente vê, cara, como Deus cuida. E como Deus, nisso tudo, nessas circunstâncias, está nos ensinando diariamente a olhar não para a circunstância especificamente, mas, em primeiro lugar, para ele, né? E aí, Pedro, a gente tem alguns relatos, né? E daí já entra a segunda pergunta que eu vou te fazer, de situações assim na Bíblia. Você tem os discípulos, né, no Mar da Galileia, ali naquela tempestade louca, você tem o Pedro andando sobre as águas e tudo mais. E, cara, como é que a gente pode manter a esperança, né, como um princípio de vida mesmo, essa esperança viva em Jesus, a ponto de vivermos tanto as circunstâncias e os momentos difíceis, mas sem deixar com que essas circunstâncias e com que esses momentos tomem conta, né, do nosso coração. Tem eu gosto muito de Oséias. Eu acho Oséias pesado. Eu acho que eu não gosto muito, não. Eu acho que é muito confrontador. Eu gosto desse confronto, né? Quando chega o livro de Oséias. Porque ele viveu num tempo que era muito mais fácil ele não ter esperança. Era a coisa mais simples do mundo ele simplesmente chegar e dizer, eu desisto de tudo.
porque ele estava trabalhando no reino do Norte, né, que não era nem Judá. Ele estava vivendo num tempo tipo 800 anos, 600 anos antes de Jesus. Ele estava numa civilização completamente arruinada pelo pecado, e o Reino do Norte não teve um rei bom, tipo assim, não teve nenhum justo, nenhum sequer. Ele teve Jezabel, teve Acabe, teve uma galera de tipo rei assim que só adorava outros ídolos e estava tudo certo. Então, e tem várias vezes que Oséias confronta, né, não só na questão do adultério, mas também como um pai que está buscando o seu filho e o filho não quer voltar para casa, e o pai simplesmente ama e perdoa e fala, eu ainda te amo, eu ainda quero você de volta, né? E Oséias, no meio de tudo isso, ele escolhe participar do amor desse pai, participar do amor de, tipo assim, eu vou confiar, eu vou esperar, ainda que todas as coisas ao meu redor, todas as circunstâncias não façam o menor sentido, estejam em absurdas trevas, eu vou escolher esperar na luz do Senhor, eu vou escolher esperar no Senhor, né? Porque quando você entende que a esperança cristã ela é uma certeza, ela não é minha torcida, ela não depende das circunstâncias. Minha circunstância, ela influencia a minha torcida. Eu estou olhando aqui ao meu redor, então beleza. Eu vou ser otimista, inclusive. Tem gente que não consegue ter esperança porque ela é muito... eu sou meio pessimista, eu sou realista. Eu não sou nem pessimista, nem... eu sou realista. E eu vejo as circunstâncias, eu vejo a realidade, eu consigo saber como é que vai acontecer as coisas. Olha só, né? Eu sei o que vai acontecer, então eu não quero me decepcionar. Então, por isso eu não vou ter otimismo, porque a gente acha que otimismo é esperança, e não é. Não é. Otimismo depende das circunstâncias. A nossa esperança em Cristo, ela não depende. E por quê? Principalmente por causa do que Jesus fez por nós. Ele veio, enfrentou das piores tragédias possíveis, viveu uma vida perfeita, mas ele foi rejeitado por todas as pessoas, os seus melhores amigos o abandonaram, ele foi traído por uma pessoa que andava com ele, todo mundo sabia que ele era inocente e ainda assim culparam ele, um assassino é liberto no lugar dele, os ladrões que estão do lado dele começam a xingar ele também, as mulheres só conseguem chorar, e ele o tempo todo falando, gente... Não chore por mim, chore por causa dos filhos de vocês, porque esse padrão de comportamento de pecado, ele vai se repetir e vai destruir o país de vocês. Só que se vocês confiarem em mim, hoje vocês estarão comigo no paraíso, né? Que é o que eu falo pro ladrão. Então, tipo, ele venceu essa enorme... a tragédia das tragédias com o amor dos amores. Então, quando eu olho para a minha vida, e eu olho para as minhas dificuldades, e olho para as minhas noites tristes e tenebrosas, eu sei que tem luz. Tanto que a época do Natal ela é muito assim. No hemisfério norte é a época mais escura do ano, que é dezembro. E eles sempre sabem que haverá a luz de Jesus novamente. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não podem conquistá-la, não podem dominá-la, né? Então, e tem um texto lá de 1 Pedro que a gente estava conversando, né? Exato. Jesus... Nós fomos ressuscitados para uma esperança viva, porque essa esperança, ela é Jesus, ela é reinar com Jesus. Isso está tão selado no universo, nas entranhas, nos ossos de toda a criação, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Quem confia em Jesus vai ressuscitar dentre os mortos. Exatamente. E eu acho muito massa, cara, porque em tudo a gente pode ver Jesus como um cara que vivenciou aquilo que a gente passa, né? Eu gosto muito do texto de Hebreus, capítulo 2, ali, acho que verso 16, 17 e 18, né? Onde vai falar sobre as tentações, que esse supremo sacerdote passou por isso. Foi meu TCC. Então, boa. Eu gostei muito desse texto, cara. Cara, é maravilhoso. E você pensar não só na perspectiva, né, das tentações, porque nós temos que lidar com elas, e eu não sei você, mas quando eu sou bombardeado de tentações, às vezes até cedo algumas delas, parece que a esperança cai, né? Parece que você... Só que isso é algo muito interessante, porque a nossa esperança nem nisso não está em nós. Esse dia eu estava conversando com um amigo, cara, e a gente estava, né, tendo um tempo ali na mesa de confissão de pecado, de trocar ideia, né, de compartilhar algumas dificuldades na vida que a gente estava vivendo e tal. E aí eu confessei um pecado para ele, algo específico assim que eu tinha feito em relação a outra pessoa. E daí eu estava muito mal, cara, estava baqueado com isso. Ele falou, Fih,
como é que tem sido o seu processo de luta contra a tentação? E não de confissão de pecado. Confissão de pecado você está fazendo agora, glória a Deus por isso e tal. Eu falei, cara, às vezes eu tenho ferramentas, mas ferramentas que eu coloco. Ferramentas que eu me blindo para não tentar cair. Cara, tá errado, velho. Se você basear a sua luta diante das tentações do pecado em ferramentas que você coloca, sua esperança vai ser vazia. Então, até nisso, cara, até na luta contra o pecado, diante das tentações, nós dependemos dessa esperança em Cristo. Tanto que a oração do Pai Nosso é muito clara. Não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Não é, Senhor, me dá força. Não, você que é capaz de não me deixar cair em tentação. Você que é capaz de me livrar do mal. Então, em tudo isso, velho, se a gente, né, não traz essa esperança que a gente sabe, que como você falou, está entranhada em nós, é grandiosa. Mas se a gente não traz isso para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, a gente acaba vivendo uma vida cristã barata. Tudo nos machuca. E daí eu acho que é um problema também da nossa geração de crente. É uma geração realmente em partes mimimi. Aqui eu não estou falando do mimimi, tipo, que envolve o bullying, né, ou coisas mais profundas. Eu estou falando do mimimi em até nosso olhar para a igreja. Não sei se você vai concordar comigo, mas tipo assim, acontece o BO na igreja. Vou sair da igreja. Okay. Cara, entende? A esperança da pessoa, às vezes está no líder, no pastor, o olhar da pessoa está tanto naquele erro que aconteceu e não no Senhor da igreja, não no cabeça da igreja que é Cristo. Então, eu trouxe esse exemplo da igreja, mas a gente pode aplicar isso em tudo na nossa vida. Né? Quer falar algo sobre isso? Não, cara, a pessoa ela olha os outros e fica e se sente julgada, mas na verdade é ela que está julgando às vezes, sabe? Exatamente. É um negócio assim, absurdo. E também, quando você foca na esperança grandiosa que você tem, e de como Jesus, tipo, ele entrou no mais fundo dos poços possíveis, o que o meu pecado consegue... Será que o meu pecado realmente consegue me esconder de Deus? Sabe? Tipo, se eu... Salmo 139, né? Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali tu estás. Teu espírito está ali comigo. E se eu pegar se eu for até o mais profundo, mais direito do universo, né, até os confins da Terra, onde tem o limite das galáxias, onde não existe ainda o universo. Se eu for para lá, ainda o Senhor está lá. Então, será mesmo que meu pecado, a minha tentação, ela consegue ser, ela é resolvida, ela não consegue frustrar os planos de Deus. E eu acho que muitas vezes a gente perde a esperança de que não, beleza, isso também pode ser um jeito, né? Eu consigo ter esperança. Não, no final de todas as coisas vai dar certo. Jesus vai voltar e quando chegar lá eu não vou mais viver debaixo do pecado, né? Que essa história aí que você trouxe, poxa, de tentação e esperança, poxa, realmente elas precisam andar juntas. Eu preciso ter... Hoje, o Jesus veio e nos salvou no presente. Eu sou salvo hoje, eu sou resgatado hoje eu tenho o Espírito dele. Eu não vivo uma vida perfeita sem pecado, mas hoje eu vivo livre do pecado, já. Eu posso viver livre do pecado dependendo do Espírito dele e baseado nessa esperança, né? Colossenses 3. A nossa vida está escondida em Cristo. E quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então nós vamos estar com ele em glória. Agora, hoje, eu estou protegido. Agora, hoje, eu estou escondido em Cristo. Agora, hoje, a minha vida está muito segura. Então, tudo bem, venha o que acontecer. E eu tenho, sim, eu tenho certeza de que dá para vencer o pecado. Não por causa das minhas forças, porque, desculpa, eu estou no teu barco com você, filho. Sou eu que controlo, né, as tentações, né? É muito fácil a gente cair nisso. Se dependesse de mim e do meu pecado, do jeito que eu vivo, cara, eu nunca ia ser livre. Já era, mas se eu olhar para o Espírito Santo de Deus e o jeito que ele atua na minha vida, na vida das pessoas ao meu redor, cara, não tem como eu não pensar que o amor dele me liberta, que a fidelidade dele me liberta. E não tem como eu esperar nele, não tem como eu ter esperança que ele vai me resgatar, me livrar da tentação. Né? Exatamente. E isso, né, a gente traz para tudo, cara. Porque a esperança, eu gosto muito de pensar até em Paulo, né, quando ele vai trazer ali os 3 pilares no seu grande descritivo em 1 Coríntios 3 sobre o amor, né? Ele vai falar sobre a fé, sobre o amor e justamente sobre essa esperança em Cristo. Essa fé em Cristo que nos condiciona a uma esperança viva, que nos condiciona justamente a amar a Deus e a amar ao próximo como nós vimos e vivenciar tudo isso. Então, a gente precisa viver com a esperança em Cristo e olhando para Jesus, né?
eu não sei, eu tive uma situação na minha vida de muita ansiedade, assim, crises e tal, e né, eu não gosto muito de frases clichês, e resumir a ansiedade a isso seria algo muito errado da minha parte. Mas uma das frases que eu vi e li, né, e ouvi do meu terapeuta, é que muitas vezes a ansiedade ela vem de um excesso de futuro e a depressão de um excesso de passado. É óbvio que não dá para resumir os dois nisso. Não estou resumindo nisso, pessoal. Apenas uma frase de impacto. Mas é algo muito interessante, porque quando a gente vive no excesso do futuro, nas preocupações do futuro, quando a gente vive, né, com o peso da culpa e dos erros do passado, consequentemente a gente deixa de vivenciar, como você bem falou, esse presente, esse agora, cheio de esperança em Cristo. E a esperança em Cristo, por mais que ela tenha esse aspecto futuro, né, a gente vive naquele grande paradoxo. Ela já está aqui. Ainda não completa, mas ela já está aqui. Então, se ela já está aqui, eu preciso viver os meus dias de hoje pautados nessa esperança. Eu preciso, tipo, cara, pegar essa situação difícil que aconteceu, as situações boas que aconteceram, as circunstâncias que estão envoltas na minha vida, e pensar como a esperança de Cristo, como a certeza, a convicção do Evangelho, né, me afetam a minha caminhada. Que aí a gente, né, tem o exemplo do TCC, tem o exemplo das tentações que a gente deu, o exemplo da igreja, e entre outras coisas que a gente poderia falar. Mas isso é um negócio muito interessante, mano. E aí, Pedrão, fazendo uma pergunta mais específica para você agora, né? Cara, você tem algum exemplo, assim, onde você possa citar um momento da sua vida onde você percebeu estar colocando esperança em coisas, talvez em pessoas, e se esquecendo um pouco, né, de como a esperança em Deus é Cristo, e né, qual foi o impacto disso na sua vida, assim? Eu acho que o momento mais forte para mim, e que eu perdi mesmo a esperança, foi em 2019, em março de 2019, quando eu estava morando sozinho na Espanha, fazendo teologia, mas meus pais estavam em Moçambique, junto com a minha irmã. Eles estavam fazendo trabalho missionário lá, eles moram lá. Então, essa época, março de 2019, um ciclone Idai atingiu a cidade dos meus pais. Então, e ali foi o momento que eu perdi total a esperança. Tipo, eu torcia para que não desse nada errado. Eu já tinha escutado de algumas tempestades que tinham vindo nas semanas anteriores e que, tipo assim, não vai acontecer nada, assim, tá tudo bem e tal, mas quando chegou a tempestade, e ela foi ficando cada vez pior, e o vento batendo na janela dos meus pais, e eu tentando conversar com eles, ali foi quando começou a pegar, até que, tipo assim, era uma quinta-feira, deu umas 6 horas, 7 horas da noite, eu perdi total contato com eles por 3 dias. Então, assim, foi bem péssimo, e a minha esperança, ela estava totalmente, assim, Deus não dá conta. Deus me traiu. Foi principalmente isso, Deus me traiu. Ele não só frustrou as minhas expectativas, ele foi contra mim. Ele me enganou. Porque eu estou obedecendo a Deus, eu estou fazendo o que Deus pediu para que eu fizesse. Eu não queria vir fazer teologia, eu tive todo um... Eu acho que Deus nunca chama alguém que quer primeiro fazer teologia, ele sempre tem que dar uma quebradinha no começo para depois a pessoa aceitar o ministério. Mas eu não queria fazer teologia, cara, não queria. E ele me levou, falou e tudo, e eu estava obedecendo, já estava no 2º ano, fazendo tudo direitinho, e aí ele chega e me arranca meus pais de mim. E arranca minha família. Tipo assim, eu nem tenho família perto de mim, agora ele tira até o que eu não tenho, né? Ele me traiu, e como é que eu vou continuar confiando num Deus desse? Como é que eu vou ter esperança nisso, né? E eu acho que... Então, eu acho a sua frase, né, que você falou, por mais que ela não seja clínica ou técnica, eu acho que ela apontou um norte mesmo. Para mim, eu vivi um tempo de depressão depois disso. De olhar para trás e falar... Gente, eu não consigo entender o meu passado, a minha história, entendeu? Eu não tive ansiedade, eu tive depressão depois dessa história. 3 dias depois, só que eu consegui entrar em contato com meus pais, mas eu tive todo um processo de, tipo assim, chegar domingo à noite, eu consegui conversar com eles na segunda. Domingo à noite, eu tava brigando com Deus no meu quarto, assim, de um jeito...
nunca disse, você me abandonou, você me traiu, você é meu inimigo, você é Deus infiel, você é Deus meio que mente. Aham. E assim, e é uma dificuldade mesmo, a gente entender as tragédias do mundo, a gente entender as dificuldades que a gente passa. E então, quando eu conversei com ele, eu joguei tudo isso para ele, então eu falei para ele, olha, eu quero uma resposta, eu quero alguma coisa sua pós-ressurreição. Eu não quero nada dessas baboseiras que Jesus falou enquanto ele estava vivo aqui na Terra, porque o Senhor não está mais aqui, o Senhor me abandonou, o Senhor foi para o céu e me largou. Eu não quero mais nada disso, eu quero alguma coisa pós-ressurreição. Então eu quero alguma coisa sua. Eu preciso de ouvir a sua voz. E ele falou para mim, minha graça te basta. E eu falei, eu não gosto, não gostei, não gosto. Para. É só, o que graça tem a ver com os meus pais? E aí ele falou, de novo, minha graça te basta. Aí eu, nossa, cara. Acabou. É sério. Aí a terceira vez, né, que Paulo, 3 vezes também, eu briguei com ele 2 vezes, a terceira vez bateu mesmo. Minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu sei que você está muito mal, eu sei que você não está bem, eu tô junto com você nessa. E eu acho que, cara, a presença dele, ele passa pelos aros, pelas portas difíceis, pelo vale da sombra da morte junto com a gente. Cara, isso é brilhante, né? Você pensar nisso. É Hebreus 2 que você falou, que ele foi testado, ele foi provado igual a gente, então ele consegue resolver os problemas porque ele tá junto com a gente. Exatamente. Ele tá nessa. O que eu acho louco, cara, quando eu tive uma época da minha vida, principalmente na adolescência, assim, que eu fui estudar algumas outras religiões. Falei, cara, deixa eu... Não sei se o cristianismo é que eu quero seguir aqui, não sei. Nem era convertido de fato ainda, né? Só aquele filho do pastor que ia na igreja dava trabalho. E aí, cara, lendo um pouco sobre algumas outras religiões, velho, eu tava, tipo, o que me pegou muito, assim, do que eu via, né? Aquela ideia dos deuses dos meus pais. Eu olhava e via, cara, é algo diferente. De um lado você tem uma relação que, por mais que se diga uma relação, é distante. Por outro lado, eu via meu pai e minha mãe, quando brigavam em casa, solucionando em oração, sabe? Tipo, ou quando acontecia alguma coisa, minha mãe, né, já orava, já parava para colocar aquilo diante de Deus e com muita sinceridade. Às vezes eu já vi chorando aos pés do Senhor e às vezes alegre e contente, agradecendo. E olhando para essas questões e o que eu li em livros e ia estudar sobre outras religiões e o que eu via do cristianismo na vida das pessoas à minha volta, eu falei, cara, é estranho, porque a fé cristã fala de um Deus criador dos céus e da terra e soberano sobre todas as coisas, mas ao mesmo tempo que é um Deus que está perto e parece que te abraça, até quando eu, aos 17 anos de idade, experimentei isso, né? Aquilo que Davi fala no Salmo 34, não só viu, mas provou também. E essa experiência foi o que me fez, de fato, olhar e falar, cara, Jesus não é só real, como o relacionamento com Deus é algo possível por meio do sacrifício de Cristo e tudo mais. E isso mudou um pouco a concepção que eu tinha de religião para uma esperança viva, não só como ritos, não só como ir num culto de domingo, mas de fato para ter essa esperança. Isso é interessante, porque às vezes quando eu me lembro disso, né, até me lembrando agora, é algo muito bom, assim, porque eu olho e vejo, cara, diante de tudo de ruim que acontece, que pode acontecer na minha vida, no mundo, há um Deus perto. Né? O sacrifício de Cristo não foi só algo religioso cumprido ali para que o cristianismo se tornasse uma religião. Não. O que Jesus comprou naquela cruz foi de volta a presença de Deus, o relacionamento com Deus, algo palpável. E, cara, se isso não enche o nosso coração de esperança, né? Não é um filme da Marvel com o Capitão, com o Homem de Ferro estalando os dedos que vai encher, né? Não, claro, a circunstância, né, que a gente estava falando ao redor, o nosso contexto, ele pode estar o pior possível. Só que olha quem está comigo no meio dessa encrenca toda. Olha quem que está do meu lado. Meu pai, comentando e falando sobre a experiência com a gente, ele fala, cara, eu vi a morte na minha frente, Pedro. Eu vi a morte realmente do meu lado, mas eu sabia que quem estava comigo era o Senhor.
Tanto que Deus, tipo, depois proveu para que eles pudessem sair de lá na semana seguinte. Ele cuidou, meus pais até puderam servir de ajuda. Eles saíram de Beira, que era a cidade que recebeu o ciclone, eles foram para a capital, que era Maputo. E da capital, eles puderam ajudar e mandar recursos, mandar suprimentos para a cidade, né? E assim, Deus cuidando de cada detalhe. Muitas conversas, muita terapia também, para a gente poder entender, né? Entender o passado, mas realmente ele tá ali comigo, ele tá no meio da encrenca, então, ok, tá péssimo, tipo assim, tá horrível, tá muito ruim, vai dar muito errado, mas tem alguém que sabe transformar o pior dos piores em situações de bênção. Exatamente. Louvado seja uma tempestade num testemunho, né? Tipo... Exato. O que nós planejamos para mal, ele transforma em bem, que é a história de José. Isso é bizarro, cara. Isso é bizarro, né? Ter essa convicção. E até puxando um pouco aqui sobre o Natal, eu tenho uma indicação de livro. Eu acho que eu emprestei esse livro para alguém. Deixa eu procurar ele. Eu emprestei para alguém. Que é um livro que eu li, cara, do Tim Keller. Ano passado até, sobre o Natal. O Natal Escondido, o nome. A surpreendente verdade por trás do nascimento de Cristo. Cara, um livreto. Ele é tipo do tamanho do Eco Transformado, só com um pouco mais páginas, né? Mas o tamanhozinho bem pequeno, assim. Eu achei muito massa, né, a perspectiva que o Keller traz do olhar de alguns outros ali para o nascimento de Jesus. O olhar de José, o olhar de Maria, né, o olhar dos 3 Reis Magos, das pessoas. E como o olhar deles se embanhou em esperança. Né? Tipo, José naquela situação que ele estava, de, né, achar que foi traído por Maria na situação que ela estava, de tá bom, eu entendi que é de Deus, mas como as pessoas vão evidenciar isso? E os magos ali com a pressão do rei Herodes em cima, mas ainda assim esperançosos na vinda do Messias. E como isso foi, né, vamos dizer assim, a esperança foi um tema central do que Jesus trouxe para as pessoas. Não só pelo que ele podia fazer, mas, né, porque ele era. Então, cara, eu acho que uma das marcas da vida de um cristão, se a gente pudesse dizer assim, é de fato ter esperança. É de fato, mesmo diante das circunstâncias, mostrar, ou melhor, demonstrar essa esperança para fora. Né? Então, isso é algo fantástico, cara. É louco. O ateísmo não consegue entregar isso. Ele não consegue garantir nada. Você só existe aqui e você se vira, viva o melhor possível. Você não escolheu estar aqui. Parabéns, você é um acidente, viva não incomodando muitas pessoas, não me incomode também não, com as suas baboseiras, com os seus problemas, tente ter qualidade de vida e o resto é o resto, tá bom? Porque a gente não sabe por que a gente está aqui, a gente não tem certeza de um futuro melhor, o universo é muito frio no mundo ateísta, tipo, vai chegar um dia que todos nós vamos morrer, que a vida na Terra vai desaparecer, tudo vai ficar completamente frio, escuro, a sua vida, os seus problemas não valem a pena. Então, tipo, cara, assim, me desculpa, mas considerando quem nós somos e que nós precisamos de um propósito, nós temos uma razão para existir, nós não deveríamos estar aqui, alguém escolheu que nós estivéssemos aqui, alguém nos colocou aqui do nosso jeito, ele pintou cada célula do nosso corpo, ele desenhou cada átomo de carbono que está dentro da gente, ele desenhou cada partícula que nós somos. Ele sabe muito bem o que está acontecendo com a gente e ele vê a nossa dor, nosso sofrimento, ele fala, cara, eu sei que você só está enxergando frio, trevas e dificuldade, mas eu estou contigo. Você falou do Natal. As pessoas não entendiam logicamente que elas precisavam ter esperança. Simplesmente a presença de Jesus do lado delas, a presença desse bebê, enchia o coração deles de esperança. Enchia o coração deles de realmente Deus nos ama, realmente Deus cumpre as suas promessas, realmente vale a pena esperar e confiar nele. E isso basta. Isso basta para a minha vida, isso basta para os meus problemas. A presença dele realmente me enche de esperança. Nossa, isso é fantástico. É interessante, né? Enquanto você está falando, eu lembrei até eu gosto muito do Senhor dos Anéis, cara. Tem uma parte onde o Aragorn, né, ele tá ali diante do Elrond, ele pega ali a Andúril, e ele diz, dou esperança aos homens, mas não guardo nenhuma para mim mesmo.
E é interessante que na caminhada cristã, às vezes a gente está assim, né? Nós pregamos o evangelho, nós falamos da esperança, e às vezes o nosso coração está envolto sem ela. E eu acho que isso é um convite do Senhor para nós, para resgatar essa esperança, né, cara? Isso aí que você falou, tipo, de ter essa esperança como os discípulos tiveram, como que eles tiveram, a ponto de não só pregarmos sobre ela, mas vivenciarmos, né? Levar isso para a nossa casa, para a nossa igreja, para o nosso lar, para a nossa faculdade, né? nas diferentes circunstâncias que a gente vê. E tem outra frase também, cara, Senhor dos Anéis, pô, para mim é um negócio fantástico. Tem uma frase do Gandalf que ele diz, né? Não resta mais nenhuma esperança, apenas a esperança de um tolo. E ele fala isso num tom bem sarcástico, assim. E, cara, é melhor ser um tolo com esperança do que ser um sábio sem ela, né? Tipo assim, não faz sentido viver nesse mundo sem esperança de algo maior, de algo melhor, de algo que realmente pode melhorar, principalmente se tratando de um mundo caído. E aqui eu termino essa fala minha com a grande fala de Jesus em João 14:33. No mundo tereis aflições e problemas são óbvios, mas tende bom ânimo, tende esperança, porque eu venci o mundo. Então, nós somos chamados a viver aqui, como vocês tiveram aí a conferência Peregrinos, como peregrinos que se esperançam, né, em algo que é muito maior do que isso mesmo. Um TCC, do que uma faculdade, do que uma nota baixa, que até mesmo nossos pecados, erros e falhas. Então, é algo interessante. PH, se você pudesse deixar, cara, uma última fala para quem está nos ouvindo, né, um jovem universitário ou alguém mais velho que tem passado circunstâncias difíceis e vivido uma falta de esperança, o que você falaria para essa pessoa sobre onde e como buscar uma esperança viva? Esse versículo que você leu de João 16, eu acho que ele é perfeito. Jesus venceu o mundo. Onde que ele venceu? Quando que ele venceu? Ele venceu na cruz. E o selo de que ele venceu é que ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Então, eu acho que o principal jeito da gente ter esperança é a gente lembrar que Jesus dá conta. Exato. Jesus dá conta de carregar o peso do mundo, Jesus dá conta. E ele é bondoso, ele nos ama, ele está junto com a gente. Então, o futuro, eu posso experimentar coisas novas, eu posso desbravar o futuro com coragem. Eu enfrento o futuro porque ele foi antes de mim. Ele abriu o caminho, eu só estou seguindo as pisadas dele. Ele abriu o caminho de vida, de transformação, de bênção e de realmente encarar os problemas com coragem. Ele fez isso primeiro. Eu não preciso, não depende de mim. Eu não preciso fazer o meu melhor. Às vezes, até quando eu faço o meu pior, ele está cuidando de mim. Ele que faz a parada. Ele que faz a parada. Então, eu acho que é isso, sabe? Jesus dá conta. E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, eu tenho essa certeza. E isso me leva para o futuro. E isso deve ser o nosso... aquilo que nos firma, de fato, né? Aquilo que Cristo venceu o mundo. E nada nos separa do amor de Deus. E eu gosto que Paulo vai trazer ali grandes exemplos em altura, vai falar de várias outras coisas. Nem o passado, nem o presente, nem o porvir. Nada. Os próprios anjos. Tipo, não, nem um Enem, nem um TCC, nem uma faculdade, nem um professor, nenhum relacionamento quebrado, nem um trabalho que não deu certo, nenhuma carreira que foi frustrada, nada pode nos... Não, Jesus dá conta. Amém, cara, Jesus dá conta. Acho que se a gente pudesse resumir, né, esse podcast sobre esperança, Jesus dá conta. Amém, Pedrão, cara, que massa esse bate-papo contigo, velho, obrigado. A gente, né, a gente sempre tem um roteiro, né, pessoal, que a gente segue aqui. E aí, no início, eu falei com o Pedro, cara, se a gente vê que a parada vai fluindo, E eu fiz uma pergunta do roteiro e o resto a gente só foi guiando. Algumas foram baseadas em outras que estavam no roteiro, mas eu nem abri o roteiro de novo aqui, a gente, né, só foi falando, conversando. Eu espero que, de alguma forma, esse tempo aqui possa ter abençoado e edificado a sua vida, ao como abençoou e edificou a minha. E que, né, você que está nos ouvindo, nos assistindo, possa se lembrar. Nessa época, a gente está aqui na semana do Natal, você possa se lembrar de fato, né, é um fato. Cristo Jesus é a sua esperança e deve ser a sua esperança. E quando Cristo é a nossa esperança, tanto as circunstâncias quanto as coisas que vêm na nossa vida, elas se tornam apenas um meio de glorificá-lo e não mais o centro da nossa existência. Amém?
Pedrão, que Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus continue abençoando teu ministério aí na EBD. Tamo junto, mano. Tamo junto demais. Valeu por esse tempo, valeu por todo esse aprendizado que você Privilégio. Tamo junto. Galera, aquele abraço e até a semana que vem Valeu. no nosso último Comunicast desse ano. Tamo junto. Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.